Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula, última aula da playlist de Cinética Química, vamos falar sobre a Lei da Velocidade, também conhecida como Lei da Ação das Massas. Na nossa última aula, falamos sobre as formas de acelerar e de frear uma reação. Vimos que é possível utilizar um catalisador, aumentar a temperatura ou abaixar, mexer na pressão, na superfície de contato e também na concentração dos reagentes. Mas pararam para pensar que naquela aula eu mostrei para vocês como esses fatores afetam, mas não o quanto eles afetam. Porque já parou para pensar? Eu tenho lá uma reação em que a concentração do meu reagente é de 2 mol por litro. Eu vou aumentar para 5 mol por litro. Já sei que a velocidade da reação vai aumentar, isso a gente já viu. Mas dá para a gente calcular o quanto ela vai aumentar. Eu tenho uma reação a 50 graus Celsius, eu vou passar para a reação a 100 graus Celsius. Vai aumentar a velocidade da reação? O quanto ela vai aumentar? Será que é possível a gente prever? A lei da ação das massas ou a lei da velocidade vai servir para isso. É possível você conseguir prever o quanto aumenta ou quanto diminui a velocidade de uma reação alterando a concentração e a sua temperatura. Mexendo na pressão, na superfície de contato e com o catalisador a gente não consegue quantificar. Mas com a concentração e com a temperatura isso é possível. E é o que eu vou mostrar para vocês nessa aula. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Para a gente entender um pouquinho o que é essa lei da velocidade, eu vou começar com uma situação muito simples. Eu vou começar a falar sobre a lei da velocidade de uma reação elementar. O que vem a ser uma reação, vamos anotar aqui, elementar. Reação elementar, pessoal, é aquela que ocorre em uma única etapa. Então, toda reação que ocorre em uma única etapa é considerada uma reação elementar. Reações não elementares que a gente verá na sequência serão reações em que ocorrem mais de uma etapa, 2, 3, seja quantas forem. Imagine que a gente tem a seguinte reação elementar. A substância A, símbolos genéricos aqui, beleza? Reagindo com a substância B, numa proporção de 1 para 2, formando AB2. Então, temos aqui uma reação, vamos supor que essa reação ocorra numa única etapa. A gente sabe que se a gente aumentar a temperatura dessa reação, a reação vai ficar mais rápida. A gente sabe que se a gente aumentar a concentração, a reação vai ficar mais rápida. Se a gente diminuir a temperatura e diminuir a concentração, com certeza a velocidade dessa reação vai diminuir. Mas vamos supor que eu peça para vocês escreverem a lei da velocidade. Quando eu falo escrever a lei da velocidade, vou anotar aqui. Para essa reação, é a mesma coisa vocês escreverem uma expressão da velocidade. Então, se vocês virem um exercício, escreva a expressão da velocidade, ou lei da velocidade, ou ainda equação da velocidade, tudo a mesma coisa. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Quando ele pede para você escrever a lei da velocidade, ou a equação ou expressão da velocidade, ele não quer que você calcule a velocidade. Se ele quer que você calcule a velocidade, você vai fazer ΔN por ΔT, igual a gente estudou na primeira aula da playlist. A lei da velocidade é uma expressão matemática em função das concentrações das substâncias, da temperatura e da velocidade. Como assim? Quando você precisa escrever a lei ou a equação da velocidade, você vai fazer o seguinte. Velocidade ela é igual a uma constante K. Vou fazer aqui um K minúsculo, tá? Que a gente chama de constante de velocidade, multiplicado pela concentração dos reagentes. Elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Já eu explico melhor o que é isso. Vejam, a gente sabe que a velocidade ela é diretamente proporcional à constante de velocidade, que depende da temperatura, e à concentração dos reagentes. Vejam, se a gente aumenta a temperatura, a constante de velocidade aumenta. Se a constante de velocidade aumenta, a velocidade aumenta. Se a gente aumenta a concentração de um reagente, o que acontece com a velocidade? Também vai aumentar, não é?
A mesma coisa acontece o inverso. Se eu abaixo a temperatura, a constante de velocidade diminui. Com certeza a velocidade também diminui como consequência. Se eu abaixo a concentração de um reagente, a velocidade também diminui. Isso a gente estudou na nossa última aula. O que significa essa expressão V igual a K vezes concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes para essa reação elementar que eu te mostrei aí? Vejam, se eu pedir para vocês escreverem a lei da velocidade dessa reação que foi dada, vai ficar assim: velocidade é igual a uma constante K vezes a concentração dos reagentes. Quem são os reagentes dessa reação? Vamos analisar? Vou circular lá. Ó. Eu tenho o reagente A e eu tenho o reagente B. Portanto, eu coloco concentração, e a gente representa a concentração com um colchete de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, não é? Porque a frente dele é o número 1, não tem nada. Vezes a concentração do outro reagente, que é B. Só que o B fica elevado ao quadrado. Essa é a lei da velocidade para essa transformação. Lei da velocidade é só uma equação que relaciona a velocidade à constante de velocidade, que depende da temperatura, e a concentração dos reagentes. Qual o significado dessa expressão? Para que a gente precisa saber escrever a expressão? Justamente porque eu quero ver o quanto a concentração e a temperatura também afetam a velocidade da reação. Eu não quero saber só como elas afetam, eu quero saber o quanto elas afetam. Eu vou pegar essa mesma lei, vou jogar para a próxima tela para explicar o significado dela. Vamos lá? Então, imaginem que a gente tenha uma reação que tem essa lei da velocidade. Velocidade igual a K vezes concentração de A vezes concentração de B ao quadrado. Vamos descobrir o que aconteceria com a velocidade se a gente dobrasse a concentração de A? Então, vamos fazer uma primeira situação. O que aconteceria se eu dobrar a concentração de A? Ora, a gente sabe que quando a gente aumenta a concentração, com certeza a velocidade vai aumentar, mas eu quero saber o quanto vai aumentar. Então, o que eu faço? Eu pego a lei da velocidade, eu vou anotar aqui, ó, velocidade é igual a K vezes concentração de A vezes concentração de B ao quadrado. Porém, o que vai acontecer aqui? Eu vou dobrar a concentração de A. Então, vai ficar assim, ó, velocidade é igual a constante K vezes, eu vou dobrar a concentração de A, o B vai continuar como estava, ao quadrado. Se eu pego esse 2, tiro do colchete, como está tudo multiplicando, e jogo lá para frente da expressão, vai ficar assim, velocidade é igual a 2 vezes K vezes concentração de A vezes concentração de B ao quadrado. Só vamos diferenciar aqui, ó. Vamos chamar essa velocidade de velocidade V'. Justamente por quê? Porque a velocidade V' foi depois de dobrar a concentração. A gente tinha a velocidade V no começo, agora ela é V', porque eu dobrei. Concordam comigo que ficou V' igual a 2 vezes K vezes A vezes B ao quadrado? O que é K vezes A vezes B quadrado mesmo? Era a velocidade inicial, concordam? Então eu chego à conclusão que a nova velocidade V' ficou o dobro da velocidade que eu tinha inicialmente. Então, olha que interessante nesse caso. Se eu dobro a concentração de A nessa reação, com certeza a velocidade vai dobrar. Vai aumentar na mesma proporção que eu aumentei a concentração de A. Aí eu pergunto para você assim, e se eu dobrar a concentração de B? Será que vai dar na mesma? Se eu dobrar a concentração de B? Se eu dobrar a concentração de B, olha o que a gente vai ter. A gente tinha inicialmente uma lei da velocidade, que era a velocidade é igual a K vezes A vezes B ao quadrado. Agora eu dobrei a concentração de B. Vamos supor que agora eu tenho uma nova velocidade. Eu vou chamar de V duas linhas. Beleza? A constante continua a mesma coisa, a concentração de A a mesma coisa, mas agora eu vou dobrar a concentração de B, que está elevada ao quadrado. Vamos resolver isso aqui? Vai ficar assim, ó, V duas linhas igual. 2 ao quadrado dá 4. Eu já vou jogar esse 4 lá para frente da expressão. Fica 4 vezes K vezes A. E o B continua ao quadrado. Eu elevei o 2 ao quadrado e tirei ele do colchete. Concorda então comigo agora que a gente tem V duas linhas igual a 4 KAB quadrado. O que é KAB quadrado mesmo? Era a lei da velocidade inicial, não era? Olha que interessante agora o que aconteceu.
eu tenho uma nova velocidade ao dobrar a concentração de B 4 vezes maior que a velocidade. Interessante, não é? Mexer na quantidade de B afeta mais a velocidade do que mexer na concentração de A. Vejam que a concentração de B, quando foi dobrada, fez a velocidade aumentar 4 vezes. Quando eu dobrei A, fez a velocidade aumentar apenas 2 vezes. É óbvio, né, gente? Se o A está elevado à primeira potência e o B está elevado ao quadrado, ele afeta mais a velocidade da reação. Eu poderia falar uma outra situação. Imagina que a gente tenha isso aqui agora, ó. Dobrar a concentração de A e B ao mesmo tempo. Eu vou dobrar as duas. A concentração de A e a concentração de B. A velocidade com certeza vai aumentar mais ainda, concordam? Vamos ver qual vai ser a nova velocidade? Então eu sei que a lei da velocidade é igual a K vezes A vezes B ao quadrado. A nova velocidade eu vou chamar de V3'. Isso vai ser igual a K vezes... Eu vou dobrar a concentração de A e eu vou dobrar a concentração de B, que está elevada ao quadrado. Vamos tirar esses números e jogar lá para frente? Vai ficar assim, ó, V3' igual. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 do A dá 8. Então vai ficar 8 vezes constante. O A continua lá, eu tirei só o B lá de dentro e tirei o 2 ao quadrado daqui de dentro. A gente sabe que K vezes A vezes B quadrado era a lei da velocidade antes de eu dobrar as concentrações. Portanto, agora eu posso chegar à conclusão que a velocidade 3' ficou igual a 8 vezes a velocidade que eu tinha inicialmente. Viram que interessante? A lei da velocidade serve para você prever o quanto a velocidade de uma reação vai aumentar ou diminuir à medida que você aumenta ou diminui a concentração dos reagentes. Dá também para você conseguir ver o quanto a temperatura afeta, mas aí você precisaria ter os valores da constante. Por exemplo, a constante a 10 graus Celsius vale 1, a constante a 50 graus Celsius vale 2. Então, de 10 para 50, se a constante dobrou, a velocidade vai dobrar. Mas é muito raro aparecer algum exercício que ele pede a influência da temperatura pela lei da velocidade. Ele quer mais saber o quanto a concentração afeta a velocidade daquela reação. E para isso a gente usa a lei da velocidade, que nada mais é do que uma expressão matemática que fica velocidade é igual a uma constante de velocidade multiplicado pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Só que acontece o seguinte, nem toda reação é elementar, pessoal. A maior parte das reações acontece em mais de uma etapa. Tem 1, 2, 3 etapas, às vezes, ou até mais etapas para chegar no produto final. Quando eu tenho reações com várias etapas, como que eu faço para escrever a lei da velocidade? Vamos ver na sequência? Bom, vamos falar então de uma reação não elementar agora. Vamos pegar uma bem simples que ocorra, por exemplo, em 2 etapas. Imagine que a gente tenha o seguinte, ó. A substância A está reagindo com a substância B. Nessa reação, ela forma a substância AB. A substância AB, por sua vez, produto da primeira reação, vai colidir com uma substância B e vai formar o produto AB2. Essa é a nossa sequência de reações. Essa é uma reação não elementar porque ocorre em 2 etapas. Se eu for somar essas 2 reações, a gente tem a reação global, concordam? Como que ficaria a reação global? Daria para eliminar o AB com AB, que tem de um lado e do outro, e eu ficaria com a reação global A mais 2B formando AB2. Minha pergunta é, escreva a lei da velocidade para essa reação não elementar. Qual é o problema aqui? Eu tenho 3 reações. As 2 etapas e a última, que é só a soma das etapas. A última reação é como se fosse um conjunto das outras. Não acontece A mais 2B formando AB2 de uma vez só. Eu só consigo chegar na global passando pelas etapas. Então, se eu quiser escrever a lei da velocidade, eu jamais posso usar a reação global para isso. Eu vou ter que usar as etapas dessa reação. Vamos supor que eu tenho, então, as 2 primeiras etapas, A mais B formando AB e AB mais B formando AB2. E aí eu falo para vocês assim, qual das 2 etapas, de fato, você usa para escrever a lei da velocidade? Vejam que aqui do lado eu deixei um gráfico. Olha o gráfico que eu vou desenhar para vocês. Imagina que eu tenho essa situação aqui, um gráfico de energia. Primeira vez na nossa playlist que vocês vão encontrar um gráfico assim. O que está representando aí, pessoal? Concordam que tem 2 gráficos emendados um no outro?
O primeiro gráfico, que começa aqui, eu vou pintar ele de azul, e termina aqui. Concordam? Isso aqui está representando para mim a primeira etapa da reação. Essa reação não tem duas etapas? Essa é a primeira. A segunda etapa começa onde termina a primeira e vai até o final. Eu tenho aqui a segunda etapa. Galera, pensa comigo uma coisa. As reações elas vão acontecendo ao longo do tempo. As etapas vão acontecendo, a primeira, a segunda, tudo ao mesmo tempo. Qual das reações acontece de um modo mais rápido, a primeira ou a segunda? Com certeza a segunda, concordam? A segunda etapa ela tem uma pequena energia de ativação. Vejam, a energia de ativação dela é pequenininha. Já a primeira etapa é uma etapa muito lenta, porque a energia de ativação é muito elevada. Então eu posso dizer que a primeira etapa, nesse caso, é uma etapa lenta. A primeira etapa seria essa aqui. Vou escrever aqui que é a etapa lenta da reação. Consequentemente, eu tenho uma etapa que é um pouco mais rápida, que é a segunda etapa. Aqui eu tenho a etapa rápida. Pensa comigo, pessoal. O que adianta numa transformação você ter 1 milhão de etapas rapidíssimas se você tem uma etapa lenta no meio do processo? Enquanto não acabar todas as etapas, a reação não acaba também, concordam? Numa reação não elementar, a etapa lenta é quem determina a velocidade do processo. Porque, como eu disse, eu posso ter muitas etapas rápidas, mas enquanto a etapa lenta não terminar, todo o processo não encerra. Então, pessoal, numa reação não elementar, vamos anotar aqui. Numa reação não elementar, a etapa lenta determina a velocidade do processo. Porque enquanto a etapa lenta não termina, mesmo que as etapas rápidas já terminaram, a reação não finaliza. Desse modo, então, sempre que você tiver que escrever a lei da velocidade para uma reação que tem etapas, você tem que usar a reação da etapa lenta para escrever a lei da velocidade. Nesse caso, então, como que ficaria a lei da velocidade para esse processo? Velocidade é igual a uma constante K vezes a concentração dos reagentes da etapa lenta. Quem são os reagentes da etapa lenta? A elevado à primeira potência e B elevado à primeira potência. Porque é A e B elevado à primeira potência que eu tenho na etapa lenta da reação. Vejam bem, pessoal. Quando eu tenho reações não elementares, que são reações que acontecem em uma, duas ou mais etapas, 3, 4, 5, 6, quantas etapas forem, é sempre a etapa lenta que você usa para escrever a lei da velocidade do processo inteiro. Todo o processo é determinado pela velocidade da etapa lenta. Enquanto a etapa lenta não acaba, pessoal, a reação também não termina. Então, sempre que você tiver um exercício que você percebe que ele te dá etapas, você vai ter que buscar qual é a etapa lenta, caso o objetivo seja escrever a lei, a expressão ou a equação da velocidade. Normalmente, nos exercícios, ele te dá qual é a etapa lenta e quais são as rápidas. Se ele não der, ele pode te dar um gráfico, como eu mostrei agora. Sempre o gráfico que tem a maior energia de ativação é a etapa lenta. Então, você vai ter que procurar no gráfico, se ele tiver 3 energias de ativações, qual tiver a maior energia de ativação vai ser a etapa lenta, é aquela que você vai usar para escrever a lei da velocidade. O que eu vou mostrar para vocês agora é que às vezes você precisa escrever a lei da velocidade de uma reação não elementar, mas ele não te dá as etapas, mas ele te dá um experimento. Um experimento que vai mostrando o que acontece com a velocidade em várias concentrações diferentes. O método experimental é o método que mais aparece nas provas para você determinar a lei da velocidade. Eu quero mostrar para vocês na sequência. Vamos lá? Para explicar o que é o método experimental, eu trouxe para vocês aqui uma tabela com 5 experimentos. A única coisa que eu sei é que essa reação tem como reagentes hidrogênio e NO, que é o monóxido de nitrogênio. Porém, eu não sei quais são os coeficientes estequiométricos da reação ou da etapa lenta dessa transformação. Mas eu quero escrever a lei da velocidade de alguma forma. Então, eu vou usar o método experimental. Veja, eu tenho 5 experimentos.
Em cada um, ele foi variando as concentrações de hidrogênio e de NO e foi vendo o que acontecia com a velocidade da transformação. Como que a gente usa uma tabelinha como essa, com método experimental, para escrever a lei da velocidade? É muito fácil. Você vai primeiro, nesse caso, você tem dois reagentes. Para você descobrir como o hidrogênio influencia a velocidade da reação, você tem que manter o NO constante. Quando você quiser descobrir como o NO afeta a velocidade da reação, você tem que manter o hidrogênio constante. Então dá uma analisada para mim aqui no primeiro experimento com o segundo experimento. O que acontece no primeiro e no segundo? O NO, vejam, ele está constante, não tá? Vamos escrever aqui, ó, ele está constante, vou abreviar. E o que aconteceu com a concentração do hidrogênio? A concentração do hidrogênio foi duplicada, beleza? Quando duplicou a concentração de hidrogênio e manteve constante a do NO, o que aconteceu com a velocidade da reação? Ela duplicou também, concordam? Ela ficou 2 vezes maior. Que conclusão que eu tiro? Quando eu mexo apenas no hidrogênio, a reação é afetada, a velocidade dela. Então o hidrogênio, provavelmente, ele está na etapa lenta dessa reação. Então eu posso vir aqui e escrever assim, ó, velocidade é igual a uma constante K, com certeza o hidrogênio estará na etapa lenta. Mas qual é o coeficiente desse hidrogênio que eu vou jogar aqui em cima? É 1? É 2? É 3? Se você entendeu realmente o que a lei da velocidade mostra, fica fácil. Vejam, quando a gente dobra o hidrogênio, o que aconteceu com a velocidade? Só dobrou. Portanto, o hidrogênio ele só pode estar elevado ao coeficiente 1, concordam? Porque se o hidrogênio tivesse elevado ao quadrado, quando eu dobro o hidrogênio, 2 ao quadrado, ficaria 4 vezes maior. Então aqui eu descubro que o coeficiente de hidrogênio é igual a 1. Vamos descobrir agora se o NO participa dessa reação, da etapa lenta, e se eu posso colocar o NO na expressão da velocidade? Como que eu faço? Eu tenho que procurar 2 experimentos, tem 5. 2 experimentos que mantenham o NO, que mantenham agora o hidrogênio constante e que varie o NO. Concordam comigo que eu posso pegar o primeiro de novo agora com o terceiro experimento? Porque vejam o que acontece do primeiro para o terceiro. Eu vou colocar em laranjado aqui. A concentração de hidrogênio ficou constante. Eu não quero ver a influência do hidrogênio, eu já descobri como o hidrogênio afeta. E o que eu fiz com a concentração de NO da primeira para a terceira? Dobrou. Ao dobrar a concentração de NO apenas, o que aconteceu com a velocidade da reação? De 0,1 foi para 0,4, a velocidade ficou 4 vezes maior. Com certeza o NO afeta a velocidade da reação. Concordam que ele afeta mais do que o hidrogênio? Porque quando eu dobrei o hidrogênio, a velocidade só dobrou. Quando eu dobrei o NO, a velocidade quadruplicou. Significa que o NO com certeza estava elevado ao quadrado. Por quê? Quando eu dobro o NO 2 ao quadrado, gera uma velocidade 4 vezes maior. Então eu descubro que o coeficiente estequiométrico do NO na equação da etapa lenta é 2. Vejam, essa é a lei da velocidade. Portanto, sempre que você precisar escrever a lei da velocidade de uma reação, é isso que você vai ter que fazer. O que eu poderia perguntar aqui para vocês é qual é a ordem da reação. Eu vou explicar para vocês o que é ordem e é muito simples. Eu posso perguntar o que é a ordem de, ou melhor, a ordem do hidrogênio. Eu posso perguntar para vocês qual é a ordem do NO. Eu posso perguntar qual é a ordem da reação. A ordem, pessoal, nada mais é do que aquele coeficiente que fica em cima da substância na lei da velocidade. A ordem do hidrogênio vale quanto? 1, porque o seu coeficiente estequiométrico é 1, é o valor que foi colocado em cima do hidrogênio na lei da velocidade. Qual que é a ordem do NO? 2, porque o NO está elevado ao quadrado. A ordem é o número que é elevada àquela substância. Qual é a ordem da reação? Você soma as ordens. 1 mais 2 dá 3. Essa é a ordem total da reação. Então, quando pedirem para vocês escreverem a ordem de uma reação, é isso que vocês vão ter que fazer. Eu vou dar mais um exemplo do método experimental e a gente encerra a nossa aula de hoje. Vamos para a sequência. Observem agora essa tabela com 4 experimentos em função de 3 concentrações, concentração de A, B e C e a velocidade dessas reações. Vejam que agora eu posso ter 3 reagentes na etapa lenta da reação, o A, o B e o C. Será que os 3 estão ali?
Vamos analisar? Quando a gente analisa o primeiro para o segundo experimento, o que a gente consegue perceber? Que a concentração de B e de C estão constantes. Vou colocar um risquinho aqui, não aconteceu nada. Porém, a concentração de A dobrou. Ótimo! Eu vou conseguir descobrir o quanto A afeta na velocidade da reação, concordam? Porque de 0,1 para 0,2 dobrou a concentração de A. Ao dobrar a concentração de A, o que aconteceu com a velocidade? A velocidade também dobrou. Porque 8 vezes 10 a menos 4, aqui ele colocou 1,6 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 4. De 8 para 16, a velocidade dobrou. Ou seja, o A é importante para a reação. Por que o A é importante? Porque ao dobrar a sua quantidade, com certeza eu alterei a velocidade da reação. Então o A faz parte da lei da velocidade. Porém, qual é o coeficiente estequiométrico de A na etapa lenta? Se eu dobrei A e a velocidade só dobrou, 2 elevado à primeira que dá 2, não é? Então, A estava elevado com certeza ao coeficiente 1, porque ao dobrar A, 2 elevado à primeira, a velocidade só dobra. Vamos descobrir agora como que B afeta a velocidade da reação? Para isso eu preciso achar dois experimentos que mantenham agora A e C constantes e variem apenas o B. Onde acontece isso? Se você olhar bem aí, isso acontece do primeiro agora eu vou fazer em verde, do primeiro para o terceiro experimento. Olha o que acontece do primeiro para o terceiro. A quantidade de A fica fixa, 0,10, 0,10. A quantidade de C também fica fixa, 0,10, 0,10. Mas a quantidade de B, vejam, dobra. Quando dobra a quantidade de B, fala para mim, o que acontece com a velocidade? Também dobra, igualzinha com A. Portanto, B também faz parte da etapa lenta e o seu coeficiente estequiométrico é 1. Justamente porque ao dobrar B, a velocidade só dobrou. Vamos analisar C agora? Para a gente analisar C, a gente tem que achar dois experimentos que mantenham o A e o B fixos e variem o C. Onde a gente encontra isso nesse gráfico? Nessa tabela? No primeiro para o terceiro experimento. Vejam, do primeiro, agora eu vou fazer em rosa. Para o terceiro não, desculpa, para o quarto experimento. Do primeiro para o quarto, o que acontece? A concentração de A, 0,10 e 0,10 fica igual. A concentração de B, 0,10 e 0,10, continua igual. Mas a concentração de C agora ela foi dobrada. Ao dobrar a concentração de C, o que aconteceu com a velocidade? Ficou 4 vezes maior. Porque 32 vezes 10 a menos 4 é 4 vezes 8 vezes 10 a menos 4. Ou seja, o C afeta muito mais a velocidade da reação. E o C afeta em que proporção? Elevado ao quadrado. Como que eu sei que é elevado ao quadrado? Porque ao dobrar C, 2 ao quadrado dá 4. A velocidade fica 4 vezes maior. Então, essa é a lei da velocidade para esse experimento. Eu posso dizer que a ordem de A é igual a 1, a ordem de B é igual a 1, a ordem de C é igual a 2 e a ordem da reação é igual a 4. Ufa! Vimos aqui, então, como utilizar o método experimental para escrever a lei de uma velocidade. Lembrando que aqui, nesses exemplos que a gente viu, sempre dobrou a concentração de A, de B, do hidrogênio, do C, do nitrogênio, do NO, não é? Sempre dobrou, mas não precisa ser só dobrar. Pode ser triplicar, por exemplo, se eu triplicar a concentração de A e a velocidade ficar 9 vezes maior, 3 ao quadrado que dá 9. Então a gente descobre que o coeficiente estequiométrico de A era 2. Por exemplo, se eu pegar uma substância que eu dobrei a concentração, tá certo? Eu dobrei a concentração de B. A velocidade ficou 8 vezes maior. Qual é o coeficiente de B? 2 elevado a qual número dá 8? A terceira? 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8. Então a gente descobre que o coeficiente de B seria 3. Então não necessariamente vai ser dobrar sempre. Eu posso triplicar, quadruplicar. A velocidade pode, ao invés de dobrar também, triplicar, quadruplicar, ficar 18 vezes maior, tantas vezes, enfim. Vai depender do exercício. Cada caso é um caso. Então aqui a gente viu como escrever a lei da velocidade de várias formas. Se for uma reação elementar, é só pegar a lei da velocidade usando os coeficientes daquela reação. Se for uma reação não elementar, use a etapa lenta para escrever a lei. Se for uma reação não elementar e ele não te der a etapa lenta, ele vai te dar um método experimental para você realizar essas variações de concentração e de velocidade para você conseguir chegar na ordem de cada uma das substâncias.
onde a gente encerra a nossa playlist de cinética. Falamos sobre como calcular a velocidade de uma transformação lá na primeira aula, falamos sobre velocidade de consumo, velocidade de produção e velocidade de uma reação. Depois falamos sobre a teoria das colisões e como que a gente interpreta os gráficos de energia. Na última aula falamos quais são os fatores que podem acelerar ou frear uma reação. E hoje vimos a lei da ação das massas ou lei da velocidade. Se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo. Eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!